sem recorrer aos atalhos malucos que existem hoje no mercado da emoção, porque tem de tudo. Para bloquear sentimentos. Por um momento, por um período da vida, isso pode ser necessário? Com certeza. Agora, para a travessia toda, não tem condições. Porque, inclusive, você vai perder a beleza da travessia, a beleza da dor, a beleza de entender um fracasso e a alegria de poder dizer, fracassei e levantei. Eu frustrei, mas eu arranjei recursos internos e eu realizei. E essa luta que existe dentro de nós, e essa luta que existe com a vida, a gente com a vida, isso faz de nós pessoas felizes. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Toda glória ao Senhor e ao seu santo nome, pela vida que me deu. Reflexão do dia. João 15, 16 a 18. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Jesus nunca te deixará só. É o seu santo nome, ele é o grande Jeová. Glória ao seu santo nome, glória ao seu santo nome, milhões de salvos dizem. Tiago 1:12. Aquele que encara lutas e aflições e as superam, é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Nós não somos muito acostumados a lidar com processos. Falei um pouquinho disso semana passada, sobre essa pressa nossa em ter resultados. Nós estamos condicionados a chegar logo no assunto final. Nós somos condicionados a chegar logo no nosso destino. E o problema de querer chegar logo no destino é que a gente perde as experiências do caminho. O problema de você ficar fissurado no destino é que você perde inúmeras experiências lindas que estão no seu caminho. Da onde você está até onde você quer chegar, quanto tempo vai levar? Pois é, a gente nem sabe quanto tempo vai levar e às vezes a gente não sabe muito bem nem para onde a gente está indo. Mas a gente já está obcecado em chegar em algum lugar. E por estarmos obcecados em chegar em algum lugar, a gente perde a possibilidade de enxergar um monte de beleza na vida, no nosso caminho. Porque felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade são percepções. É a sabedoria de você perceber coisas em momentos, em instantes, no seu caminho. Então, essa nossa pressa, ela atrapalha inúmeros processos da nossa vida, ela rompe muitos processos da nossa vida e tira de nós a possibilidade de vivermos muitas coisas bonitas. Existem coisas escondidas na sua travessia. Porque o que é a vida, senão uma grande travessia? O que é a experiência humana, senão uma grande travessia nesse oceano chamado existência, chamado vida? Eu e você somos viajantes, nós estamos aqui viajando. Você pode se imaginar você como um barquinho num oceano imenso, e nós estamos aqui fazendo uma travessia. E a gente precisa aprender a aproveitar o caminho,
a desfrutar das coisas que nós temos na nossa mão agora. E vira e mexe, você pode dizer, mas eu não tenho nada na minha mão agora. Tem. A gente às vezes não tem sabedoria, sensibilidade ou paciência para olhar para o agora, porque a gente está desesperado para chegar lá. Aí você vai dizer, mas é porque o meu agora é muito dolorido. Mas é porque o meu agora é muito pesado. Deixar de olhar não vai diminuir nem o peso nem a dor. Então olhe, porque pode ser que escondida nessa dor e nesse peso, pode existir alguma coisa que vai fazer bem ao teu coração. Essa estrada que nós estamos caminhando, ela é muito interessante, porque ela é uma experiência comum, que nós estamos aqui juntos, vivos, atravessando, assim como ela é inédita. Por que ela é inédita? Porque você é inédito. Só tem um. Graças a Deus, só tem uma versão tua, porque duas eu acho que já ninguém ia aguentar mais. Só tem um, Vili. E ainda bem. Ainda bem. Carol que o diga. Porque dois já ia ser muito difícil de lidar. Não, nós somos inéditos, fazendo uma travessia de mãos dadas com outras pessoas. E essa nossa estrada, ela pode sim ser encantadora. Ela pode ser um processo encantador. E quem vem muito de quinta-feira aqui já sabe, o final da palavra encantador termina com dor. Porque a dor faz parte do nosso encanto. Porque dor faz parte da vida. Porque processos doloridos têm a ver com o fato de estarmos vivos. Então eu não estou dizendo para você que dor é bom. Estou dizendo para você que dor é inevitável. Eu não estou dizendo para você que problema é uma alegria disfarçada. Não, eu estou dizendo para você que problema é problema. Não, mas é porque coisa ruim é porque vem coisa boa, né? Não, coisa ruim é porque vem coisa ruim mesmo, não vinha coisa boa. Né? Não precisa vir coisa ruim para vir coisa boa. Para vir coisa boa, basta vir a coisa boa. Quando a coisa está ruim, é ruim. Pô, o que será que está escondido atrás disso? Nem queira ver. Tente resolver antes. Tenta enfrentar antes. Mas, porém, todavia, contudo, acredito sim que nós podemos crescer no meio de um problema. Mas o que faz a gente crescer não é o problema, é a gente. O que faz você crescer no meio da dor não é a dor, é a sua postura na travessia da dor. Aí você pode crescer. Ou seja, de novo nós estamos falando do quê? Do ser humano protagonizando a sua própria história. O momento é de alegria, então protagonize a sua alegria e tome cuidado para a alegria não se transformar em euforia e você perder a razão. O teu momento é de dor e de sofrimento, então encare a dor e o sofrimento e cuidado para essa dor não se tornar muito grande e você cair na depressão. Eu preciso me protagonizar e conversar com o meu momento. Por isso que eu gosto demais do Rubem Alves, já citei ele aqui hoje. Tem um livro dele que eu acho demais, a capa do livro já é tão criativa, o título. E o título é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Não sei se vocês já leram esse livro. E ele explica o título, porque o que gera a pérola na ostra não é a alegria, o que gera a pérola é a dor. Mas a areia só vira pérola porque existe um esforço, existe um trabalho, existe uma entrega, existe um envolvimento, existe um compromisso radical da ostra em se livrar daquilo. E porque ela tem esse compromisso, e porque ela quer, e porque ela se esforça, de repente o incômodo vira beleza. Mas sozinho vira beleza? Não. Tem que ter envolvimento. Tem que ter compromisso com a vida. Tem que ter os pés no chão. Então, por isso, gosto demais, aliás, eu gosto da carta toda de Tiago, porque é uma espiritualidade bem assim. Coloca teu pé no chão. Coloca teu pé no chão e faz a tua parte. Cuida do teu quadrado. Limpa o teu quintal, faça aquilo que está nas tuas mãos, sabendo que Deus é por você. A carta toda, ele fala sobre isso, eu deixo aqui o desafio para você continuar a aventura de acompanhar o pastor Tiago. Então, a partir desse versículo, que ele soa, inclusive, no primeiro momento um pouco estranho,
Aquele que encara lutas e aflições é um felizardo. Vai falar, tu tá de brincadeira, cara. Feliz é exatamente quem não tem problema na vida. E Tiago vem exatamente para inverter a lógica. Não, ele não está invertendo a lógica, ele está abrindo os nossos olhos para a nossa realidade. Ele está convidando a gente a fazer um compromisso radical com a nossa existência, com o nosso dia a dia, com as nossas verdades, com as nossas realidades, com as nossas péssimas decisões. Ele está convidando a gente a olhar para a vida sem as lentes sublimadoras, sem as negações, é olhar para a vida mesmo, assim. Porque se você olhar para ela mesmo e fazer um compromisso radical, pode ser que você gere pérolas no meio da dor e no meio do sofrimento. Então, eu acredito que você tem muito cuidar das suas pequenas histórias, porque a sua grande história nada mais é do que o acúmulo das suas pequenas histórias. Cuide das suas micro-histórias e você vai ter uma macro-história muito bonita. Tiago já começa dizendo para a gente o seguinte, nas entrelinhas, cara, a vida não é mole não. E fé não é resolver a tua vida com um abracadabra. Fé é você enfrentar. Ele afirma, olha, a dificuldade faz parte do viver. Ele não está dando receitinha de bolo para 3 passos para cá para não ter problema, 7 passos para lá para não cair em tentação, 6 passos para não sei onde para você não ficar doente. Não, ele está dizendo, a vida, os ingredientes da vida, aflições, provações, tentações, dores, fracassos, fazem parte do viver. Você tem tudo isso, então bem-vindo à humanidade, porque a humanidade ela é composta desses ingredientes. Mas ele está nos convidando a nos animar, e dizendo que, de repente, existe uma felicidade escondida atrás de sentimentos e de situações que a gente nunca imaginou que teria. E o que é que a gente tem que fazer para encontrar essa felicidade? Enfrentar. Ou nas palavras da versão A Mensagem, aquele que encara. Uma coisa bem mais de gíria, né? Ele vai encarar? Aquele que encara. Aquele que encara as suas lutas e as suas aflições, essa pessoa é feliz. E veja bem que ele não diz quem vence, ele diz quem enfrenta. Porque ao mesmo tempo que a gente não tem muita paciência para processo, a gente quer o destino final, porque o destino final a gente quer que seja vitorioso, glorioso, e tudo vai dar certo. E aí de repente nós estamos aqui num grupo de jovens adultos, para não chamar vocês de outra coisa, estamos aqui num grupo de clássicos, de pessoas que já lidaram com um monte de derrota na vida, inclusive o que vos fala. Não, no processo não necessariamente que vai ter vitória. E eu não tenho que entrar pensando no meu destino, eu tenho que pensar agora, o que é que eu tenho agora, porque de repente a gente fica projetando a nossa vida sempre para dezembro, e se você não fizer nada agora em maio, dezembro talvez nem chegue. E de repente ele chega e vai estar bem pior do que maio, porque você não fez nada, você simplesmente ficou, poxa vida, poderia, e de repente, mas encarar mesmo, enfrentar, o que foi feito? E eu gosto sempre de pensar que quem tenta, já venceu. Você já venceu algumas coisas. Por exemplo, quem tenta já venceu a indiferença. E isso é muita coisa. Porque o que é a indiferença? Indiferença é quando a gente deixa a vida de lado. Indiferença é exatamente quando a gente sabe que nós temos questões, lutas e aflições, e o que a gente diz? Amanhã a gente vê. E a gente vai jogando sempre a vida, como se a gente não fosse estar lá na frente. Nós somos muito loucos. Porque a gente joga para amanhã e a gente não esquece que quem vai estar lá amanhã é a gente mesmo. Então, a indiferença que fica jogando coisas para amanhã, quando você começa a lutar hoje, você já venceu o teu problema? Não, você já venceu um deles, que é a indiferença. E eu poderia falar de muitos outros, mas hoje à noite eu quero me concentrar em um.
que quem encara vence a apatia. Apatia é um estado emocional de total desinteresse, de descompromisso e de desencanto com a vida. A apatia é o famoso tanto faz. Que é o contrário da paixão, né? Paixão é quando a gente está, voando e vai dar tudo certo. Que também é uma estupidez, porque tudo é muita coisa. A apatia é o quê? Vai dar tudo errado. Que também é muita coisa. Mas vai dar bastante errado. Por quê? Porque a apatia impede, inclusive, que a gente tente, que a gente encare, que a gente se mexa. A apatia tira da gente a garra de pelo menos correr o risco. De entrar no jogo, mesmo que o nosso time seja pior, a gente fala assim, nós vamos entrar, nós vamos perder, mas nós vamos lutar. E no final a gente vai sair com a fama de quem pelo menos lutou até o último minuto. E a apatia, ela tem também, ela traz escondidinha ali no meio dela, um ingrediente, que quando a vida está muito pesada, a apatia dá meio que um sentimento de que eu não estou sentindo. E eu quero que você tome muito cuidado com isso, porque é muito fácil cair nesse desejo apático de não sentir, como se não sentir fosse a melhor solução para a tua travessia. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está dizendo, Vili, eu tenho um problema que você não tem ideia, eu não tenho mesmo. E eu não estou suportando mais sentir o que eu estou sentindo, pois existe uma coisa muito pior do que sentir isso, que é não sentir mais nada. Porque a hora que você deixar de sentir, não existe mais nenhuma possibilidade de você ser curado, ou de você crescer, ou de você aprender com isso. Ah, mas sentir dor é muito ruim. Ah, mas tem uma coisa muito pior, sabe o que é? Não sentir mais nada. Falei uma vez um pouquinho sobre isso, e uma pessoa me sugeriu uma música do Arnaldo Antunes, não sei se essa pessoa está aqui hoje à noite, mas eu agradeço muito a ela. Uma música do Arnaldo Antunes que chama Socorro. Presta atenção na letra. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma penada, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que sinta. De tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada, não estou sentindo nada. Então a gente tem uma ilusão quase que infantil de que não sentir dor seria a solução dos nossos problemas, mas esse seria o maior dos nossos problemas. Até porque se você deixar de sentir dor, você deixa de sentir prazer. Se você deixar de sentir tristeza, você deixa de sentir alegria, porque essas coisas se necessitam. Aliás, para elas existirem, você precisa de uma das outras. Para você ter a sensação de que você de fato conseguiu um sucesso, você tem que ter sentido o gosto do fracasso. A vida é composta dessas coisas, e a gente fica pensando assim, mas se a gente eliminar todos os problemas, aí a nossa vida está resolvida, e aí a gente não tem mais problema nenhum para resolver. Isso seria impossível. Impossível você pegar e falar assim, não, vamos eliminar um lado do nosso emocional, e a gente só anestesia essa partezinha da dor. A da alegria a gente deixa. Não dá, nós somos essa caixinha fechada, que não tem como a gente ficar separando. E aí a gente começa a aprender que todas as nossas emoções são extremamente importantes. Sabe por quê? Imagina não sentir tristeza diante do recado de alguém que você ama morreu. Você quer rir diante desse recado? Você quer sair dando pulos de alegria diante do diagnóstico de que você está doente?
Não, a gente precisa das duas coisas para a gente saber se posicionar e para a nossa humanidade acontecer na sua totalidade. A gente não tem que ser perfeito, a gente tem que ser total. A gente tem que ser íntegro. Então, a nossa vida, ela ganha sentido, ela ganha felicidade quando a gente enfrenta aquilo que a gente está sentindo. Sem recorrer aos atalhos malucos que existem hoje no mercado da emoção, porque tem de tudo. Para bloquear sentimentos. Por um momento, por um período da vida, isso pode ser necessário? Com certeza. Agora, para a travessia toda, não tem condições. Porque, inclusive, você vai perder a beleza da travessia, a beleza da dor, a beleza de entender um fracasso e a alegria de poder dizer: fracassei e levantei. Eu frustrei, mas eu arranjei recursos internos e eu realizei. E essa luta que existe dentro de nós, e essa luta que existe com a vida, a gente com a vida, isso faz de nós pessoas felizes. Então é um pouco estranho Tiago falar de felicidade no meio da adversidade. Só que ele está falando da perspectiva da felicidade que é pouco comum, pouco usual, que é essa felicidade que está escondida nas nossas lutas. Porque tem uma felicidade que está guardada ali em algum cantinho no meio dos nossos desafios. Porque essa felicidade que Tiago está falando é aquela felicidade que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Felizes são os que choram. Bom, a gente tem que chorar, porque senão a gente não cumpre nem com essa aí de Jesus, que ele está dizendo que feliz é quem chora. E eu não posso deixar de chorar, porque senão eu deixo de sentir essa felicidade que Jesus falou. Feliz é quem é misericordioso. Feliz é quem é manso, puro de coração. Entende? É outro nível de felicidade, é outra proposta de felicidade, que talvez a gente fale assim: eu não estou entendendo, e a gente vai entender a hora que a gente encarar as nossas provações e as nossas tribulações. É na prática na vida, é uma questão empírica. A hora que eu estou ali vivendo, a hora que eu estou fazendo, entendi a felicidade. E ela não veio com risada. Às vezes ela vem com choro. Mas é porque ela deu para mim um sentido para viver. Então a Bíblia fala muito sobre felicidade, mas não é essa felicidade do consumo de coisa. Porque a Bíblia não fala que você é feliz por aquilo que você tem, ela fala que é feliz por aquilo que você é. Na verdade, tem muita gente que é feliz exatamente por aquilo que tem, porque apostou toda a felicidade em coisa, e você nunca vai ser saciado com coisa, você vai ser saciado com sentimentos, com afetos. Nós somos seres sentimentais, emocionais e afetuosos. Mas se eu comprar alguma coisa eu posso ser feliz? Não, você pode se sentir bem. Agora, se tu comprar a prazo, não preciso nem terminar, né? Posso seguir? Segue o jogo? Segue o jogo. Tiago dá as mãos para Jesus para dizer: na vida nós vamos ter muito problema. E o chamado é o seguinte: abra os olhos para a vida. Mas como dói. Dói. Mas como é bom quando depois de uma grande dor, de uma grande luta, a gente poder olhar para trás e falar: fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Eu me mexi, eu pensei, eu me pus de joelhos, eu orei, eu busquei ajuda, eu conversei, eu tentei por outros caminhos, mas fui eu que fiz. Mas demorou quanto tempo? O reino de Deus não tem relógio. Esse negócio de quanto tempo que levou, não quanto tempo levou, nós estamos de novo preocupados com duas coisas: chegar no destino e dar certo. E o reino de Deus não está falando para você organizar a tua vida por aquilo que dá certo, mas por aquilo que vale a pena. As dores, as frustrações e as tribulações, elas estarão na tua vida sempre. Então a questão não é se você vai ter problema, é quando. Ou notícia ruim, né? A questão não é se, a questão é quando.
É quando e como você vai atravessar os problemas que você tem diante de você. Ah, mas existe a possibilidade de eu simplesmente não encarar? Existe, o próprio versículo deixa, porque se ele está dizendo que felizes são os que encaram, a possibilidade de não encarar também está no jogo. E eu que falo muito de liberdade e a decisão humana, eu tenho que dizer para você, não enfrentar e não encarar é uma possibilidade. Só que não enfrentar e não encarar é também a possibilidade de você deixar todos os seus problemas crescerem. E você não tirar nenhum proveito disso. Existem lições que estão guardadas no meio dos teus problemas. Porém, problema é só problema. O que vai determinar se essa lição vai chegar no teu coração e se isso vai fazer você crescer é o problema, é a vida, é o universo? Não, é você. Como que você quer encarar os seus problemas? Então nós estamos de novo diante de uma decisão. O que é que eu vou fazer com aquilo que a vida está colocando diante de mim? Eu posso correr? Pode. Posso negar? Pode. Negação existe. Posso fingir que está tudo bem? Pode. É uma possibilidade. Mas tem uma consequência lá na frente. E a luta também tem uma consequência lá na frente. Qual é a consequência lá na frente? Receber como recompensa a vida plena. Uau! Ou seja, as nossas decisões, elas sempre trazem para nós reações. Não existe decisão neutra. Falei um pouco sobre isso domingo. Na vida não tem decisão neutra. Do refrigerante que você vai tomar, a pessoa com que você vai casar, não tem decisão neutra. Tudo traz uma consequência, um desdobramento. Eu, diante dos meus problemas, a minha postura vai trazer desdobramentos. Alguns eu vou ser sufocado por eles. Outros eu vou receber como recompensa a vida plena. O sentimento de que eu fui pleno, de que eu fui inteiro, de que eu fiz tudo que estava nas minhas mãos e lutei com todas as minhas forças. Pessoas que vivem assim, elas deixam de existir, mas elas não deixam de viver. Sabe por quê? Porque a tua história continua na vida de outras pessoas. Você que me acompanha, me ouve, me lê, sabe que eu tenho na minha mãe, essa figura. Minha mãe já morreu, ela não existe mais, mas ela continua vivendo. Em mim e em outras centenas de pessoas que viveram ao lado dela. Por quê? Porque ela decidiu encarar suas lutas e aflições, e eu, enquanto falar em público, vou falar dela. Por quê? Porque ela foi um exemplo para mim de enfrentamento. Morreu. Minha mãe lutou contra o câncer 7 anos, e no final o câncer venceu. Mas eu não lembro da minha mãe com uma doença, eu lembro da minha mãe espalhando vida no meio da doença. E uma das vezes que levei ela para sessões de quimioterapia, eu fui injuriado, aquele dia que eu, não sei nem porque eu fui, porque eu só atrapalhei, só reclamei da vida. Eu lá, todo saudável, ela com câncer, eu reclamando e ela me acalmando. É dose, né, meu? E aí ela falou assim para mim: Vili, meu destino é Cristo. Com câncer ou sem câncer, eu sei para quem eu estou indo. E eu quero que a travessia seja significativa para mim e hoje para você. Isso é uma decisão. Por isso que eu não acredito que Deus escolhe as pessoas, eu acredito que as pessoas escolhem Deus. E por isso elas são exemplos. Elas escolheram viver a vida como se Deus estivesse ali vivendo a vida. É uma decisão de dizer: eu tenho lutas, eu tenho dores, eu tenho tragédias na minha vida, e que não adianta eu querer ficar aqui fazendo oração forte, sal grosso, reza brava, o que for. Não é isso. Eu preciso fazer, na verdade, a oração de colocar o meu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero essa felicidade. Eu quero essa felicidade de encarar as minhas lutas e as minhas aflições, e um dia eu posso até deixar de existir, mas eu nunca mais vou deixar de viver. Porque quem vive assim, recebe como recompensa a vida plena. Os seus passos continuam por aí.
Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e, ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.